Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 3, Geografia. Unidade temática, Mundo do Trabalho. Objeto de conhecimento, trabalho e inovação tecnológica. Habilidades, identificar e comparar transformações dos meios de transporte e comunicação ao longo do tempo em diferentes lugares do mundo. Conteúdos relacionados. O papel das redes de transportes e comunicação para a integração entre cidades e o campo com vários lugares do mundo. As transformações dos meios de transporte e comunicação ao longo do tempo. As desigualdades de acesso à tecnologia, à produção e ao consumo no Brasil. Leitura, interpretação e elaboração de representações cartográficas. Interdisciplinaridade com língua portuguesa. Orientações aos pais e responsáveis. Prezada família, este é um momento de dedicação e de empenho em que todos devem estar envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Segue atividades referentes ao componente curricular de Geografia. Nesta semana, a criança vai conhecer como os meios de transporte e de comunicação evoluíram no decorrer do tempo. Ajude na elaboração das respostas e na entrevista da atividade 1. Mostre a ela o acesso ao transporte e à informação no dia a dia da sua família. Contamos com sua colaboração para auxiliar na organização do tempo e no cumprimento das atividades. Querida criança, esta semana você vai estudar sobre os meios de transporte e de comunicação, além de perceber que o acesso aos novos meios de transporte e inovação não são para todos. Vivemos numa sociedade com muita desigualdade. Boas descobertas para você. Ajude a criança a observar a evolução dos meios de transporte e comunicação no decorrer dos tempos. Mostre por meio de livros didáticos, jornais, revistas diversas e na internet. Vamos às atividades. Aqui nós temos um texto, eu vou ler para vocês. Vocês também leiam o texto antes de responder as questões abaixo. Tema: o transporte e a comunicação na rede urbana. A formação de uma rede urbana, ou seja, de interação entre cidades, só é possível quando elas estão interligadas pelos meios de transporte e de comunicação, pois eles são fundamentais para a troca de informações, deslocamento de pessoas e mercadorias. Para isso, é fundamental o bom funcionamento dos meios de transporte, como rodovias, hidrovias, aerovias, entre outros, e também equipamentos de comunicação. No Brasil, o aumento da interação entre o campo e a cidade ocorreu por causa do aumento dos meios de transporte rodoviários e aeroviários, e também devido ao fácil acesso das pessoas aos meios de comunicação como a TV e o rádio, serviços de telefonia e a internet. Atividade 1. Agora, você, o repórter, faça uma entrevista com seus avós, bisavós ou algum conhecido idoso. Faça as seguintes perguntas e anote as respostas. Então, no PET vocês não deve caber a resposta, vocês podem responder no caderno ou na página de trás, se sua página de trás for em branco. Eu respondi aqui, então a entrevista é suas. Vocês vão colocar as respostas que vocês obtiveram na pesquisa, na entrevista com as pessoas. Procurem entrevistar pessoas mais idosas, as pessoas mais idosas que vocês conhecem, tá bom? As minhas respostas eu coloquei com base no que eu sei de informações dos meus pais, dos meus avós, que era muito antigamente, há muitos anos. Então vamos lá. Letra A. Que meios de transporte sua família utilizava antigamente? A minha família, os meus avós, antigamente não existia meios de transporte igual existe hoje. O meio de transporte que eles utilizavam era carroça e cavalo. Não tinha, no local onde eles moravam principalmente, não tinha outro meio de transporte na época do meu avô. Na época dos meus avós, existiam os tropeiros, né? Que eles andavam no lombo do burro, que eles falavam, né? Longas distâncias, levando alimentos e levando roupa, né? Mantimentos, para vender em outros locais. Então, aí é na época dos meus avós. Eles não existiam
desses transportes modernos que existem hoje. Havia meios de transporte na região onde morava? Quais? Como era a qualidade desse transporte? Na época dos meus avós não havia, né? Era carroça e cavalo. Aí já depois, na época dos meus pais, aí já existia um ônibus muito precário que era chamado de jardineira. Muito antigo, muito antigamente. Mas tinha dia também que não tinha o ônibus, não era todo dia, era uma vez na semana, de vez em quando, que tinha esse ônibus lá para levar as pessoas. Então, muitas vezes eles faziam transporte, viajavam na carroceria dos caminhões também. Eram bem sofrida a vida deles. A nossa vida hoje é muito bacana, muito boa, né? A gente tem tudo, todos os meios, todos os confortos possíveis. Letra C. Que meios de transporte eram utilizados para viagens longas entre um país e outro? Então, utilizava navios, né? Porque desde a época do descobrimento já existiam navios, né? E ônibus precários. Atividade 2. Observe as imagens e leia as legendas. Então, a primeira imagem é um produtor rural utilizando a internet no campo. A segunda imagem é um homem lendo um jornal na praça. Compare as imagens e explique quais são as vantagens e as desvantagens de se ter acesso à informação. Aqui é a minha opinião, a minha resposta, tá bom? Então, existem vantagens e existem desvantagens, né? Vantagem de ter acesso à informação. O acesso à informação diminui as distâncias. Então, eu coloquei diminuição das distâncias e do tempo. Como que isso acontece? Hoje, a gente consegue falar com uma pessoa que está a milhões de quilômetros de distância da gente em tempo real. Eu consigo falar com uma pessoa que está lá no Japão, se eu tiver o número do celular dela, em tempo real. Consigo ver até a imagem dela, né? Então, diminuiu a distância e o tempo. Isto ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação. Então, a comunicação evoluiu muito, né? Os meios de transporte cada vez mais rápidos e eficientes também ajudaram a evoluir a comunicação. É uma vantagem. Antigamente, as pessoas escreviam cartas, né? E as cartas iam no burro, no cavalo, né? Às vezes, depois, quando começou os carros, eram os carros lentos, e uma carta demorava, às vezes, até meses para chegar ao seu destino. Hoje não. Quem gosta de escrever uma carta, quem quer mandar um cartão, né? Qualquer meio de comunicação escrito, hoje, correio, aí você bota no Sedex hoje, amanhã chegou lá, Sedex 10, né? No máximo depois de amanhã, chegou ao seu destino. Então, a comunicação, o transporte também ajudou a melhorar a comunicação entre as pessoas. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma mais rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. Hoje a comunicação é imediata. Aconteceu o fato, já está noticiado por todos os lados, né? Internet, televisão, rádio, imediatamente. Desvantagens. Existem desvantagens também. A desvantagem que eu acho, no meu ponto de vista, é a forma desigual com que ela se expande. A comunicação se expande de uma forma muito desigual, né? Beneficiando quase sempre as localidades economicamente mais desenvolvidas e chegando atrasada ou de forma incompleta a outras regiões. Então, vou explicar para vocês. Por que a comunicação chega de forma desigual? Nas grandes cidades, as pessoas têm acesso a todas as formas de comunicação em tempo real, né? E com qualidade. E ao passo que existem lugares no nosso Brasil, no nosso estado de Minas Gerais, que as pessoas às vezes não têm nenhum rádio dentro de casa, né? Que é a forma de comunicação mais antiga que existe, né? Então, existe essa grande desigualdade. Tem lugares que as pessoas não têm televisão,
Tem lugares que não chega um sinal de internet, né, de comunicação de internet. E então, para mim, essa é uma desvantagem. A forma desigual com que a comunicação se expande. Beneficia pessoas com poder aquisitivo, às vezes, que têm poder aquisitivo melhor, e prejudica pessoas que têm baixo poder aquisitivo. Atividade 3. O acesso ao desenvolvimento tecnológico não é para todos. Esse acesso varia de acordo com as condições econômicas dos cidadãos. Existe uma grande desigualdade, ou seja, pessoas com acesso aos melhores meios de transporte, enquanto outras dependem de um transporte público de má qualidade. Em outros casos, pessoas com acesso à informação, enquanto outras sequer têm um aparelho de rádio em casa. Observe a imagem abaixo e responda. Então, o que eu falei com vocês na atividade anterior, né? Sobre a desigualdade, a desvantagem da desigualdade no meio de comunicação e também no meio de transporte. Então, aqui a gente tem uma imagem de um terminal de ônibus lotado em Goiânia, Goiás. Então, a desigualdade, olha as pessoas esperando um ônibus para poder passar, entrar. E aqui o trânsito congestionado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte é a capital do nosso estado, né? Então, o trânsito também congestionado. Pessoas ficam horas e horas paradas no trânsito, esperando o trânsito andar. Vamos às questões. Quais problemas são retratados nas fotografias? Então, coloquei aqui, problemas no trânsito com o terminal de ônibus lotado de pessoas e ruas lotadas de carros. O serviço de transporte coletivo é ineficiente, quer dizer, não consegue atender a toda a população. No lugar onde você vive, acontecem esses problemas? Comente. A minha opinião é que sim, em Patinga acontecem esses problemas. Não tanto quanto nos grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, mas temos problemas sim. As pessoas ficam horas nos pontos esperando passar o ônibus e o trânsito de carro nas ruas, em alguns horários, é intenso, tem ficado intenso, né? Não tanto, né? Mas tem ficado. O que os problemas retratados causam na vida das pessoas? Na minha opinião, você ficar horas num ponto de ônibus, horas dentro de um carro, esperando o trânsito, né, se desenvolver, causa desconforto, estresse e cansaço. Um cansaço mental, né? Então, não é uma coisa bacana, não é uma coisa agradável. Na sua opinião, de que forma esses problemas poderiam ser resolvidos? Na minha opinião, esses problemas poderiam ser resolvidos com políticas públicas que ofereçam transporte de qualidade e suficiente para transportar toda a população, né? Que aí, se tivesse transporte de qualidade, eficiente, que comportasse com conforto toda a população, as pessoas não precisavam levar os carros para as ruas. Não precisava ir para o trabalho de carro, poderia ir de transporte público, se fosse transporte de qualidade. E aí diminuiria a poluição do ar, não é? Então, por hoje é só. Façam as correções, envie as fotos para a sua professora. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.